A TV Mulheres Jornalistas traz agora a matéria Tratamento de hemodiálise, atenção e cuidados a pacientes renais crônicos. Confira. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas sejam renais crônicos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos. Para este problema de saúde, só existem dois caminhos: o transplante de rim ou o tratamento de hemodiálise. Hoje, cerca de 140 mil pacientes renais crônicos precisam do tratamento de hemodiálise no Brasil. Os pacientes têm variados tipos de idades. A maioria desses pacientes tem mais de 60 anos, mas há casos de pessoas que têm problemas renais desde que nasceram e desde muito cedo precisam do tratamento de hemodiálise, ou conhecido também como diálise, que é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz o trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento libera do corpo toxinas e resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. As sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas ou hospitais. O tempo varia de acordo com o estado clínico do paciente e, em geral, é de 4 horas, sendo 3 ou 4 vezes por semana. Dependendo da situação clínica do paciente, esse tempo varia de 3 a 5 horas por sessão e pode ser feita 2, 3, 4 vezes por semana ou até mesmo diariamente. O médico nefrologista é quem avalia o paciente para que seja escolhida a melhor forma de tratamento. O acesso a esse tratamento é feito pelo SUS ou através de convênios de planos de saúde. Sou renal crônico há 8 anos e vivo essa vida de fazer hemodiálise 3 vezes na semana. É um processo bastante doloroso, não é fácil, mas é necessário para que possamos sobreviver. Muitas das vezes passamos mal na máquina, fazemos diálise e não recuperamos o poder novamente de vida, que a gente chama, o poder de vida, quer dizer, voltar ao normal, só voltamos no outro dia ao normal. E assim, a dificuldade é muito grande. Os principais fatores de risco para desenvolver doenças renais crônicas são diabetes tipo 1 ou do tipo 2, hipertensão arterial com valores acima de 14/9, envelhecimento, obesidade com IMC acima de 40, doenças coronianas, vascular cerebral, vascular periférica, insuficiência cardíaca, histórico de doença renal crônica hereditária, tabagismo, excesso de medicações e suplementos alimentares e até mesmo sequelas da Covid-19. Dessas doenças, a diabetes é a mais preocupante, pois 25% das pessoas com diabetes tipo 1 e de 5% a 10% dos portadores de diabetes tipo 2 desenvolvem insuficiência renal. Os principais exames que identificam alterações na função renal são ureia, creatinina, EAS e dosagem de proteína na urina. Para assegurar que o tratamento de diálise esteja adequado e funcionando bem, os pacientes renais recebem instruções de uma equipe multidisciplinar, além do médico nefrologista, que faz revisões mensais através de exames laboratoriais para acompanhar essas alterações. O tratamento do paciente renal crônico em diálise não se restringe somente à sessão de hemodiálise. É fundamental que ele siga pelo menos 5 coisas. Primeira coisa é uma dieta. É uma dieta com pouco potássio e pouco fósforo. Isso todo paciente renal crônico vai ter orientação de uma nutricionista. E outra coisa é a restrição de sal, do sódio.
Quanto menos sódio, sal tiver na dieta, menos sede você vai sentir entre uma sessão de hemodiálise e outra. Outra é a restrição de líquido, porque a maioria dos pacientes renais crônicos em diálise já não urinam a mesma quantidade que urinavam antes de ter a doença. Essa restrição vai se basear na quantidade de urina residual que cada paciente tem. Tem sim paciente em hemodiálise que urina normalmente. A produção da urina é só uma das funções do rim. Esse paciente que não ganha peso entre uma sessão e outra ou não acumula líquido, o líquido está liberado, não tem problema. O problema é quando esse paciente começa a ficar inchado entre uma sessão e outra de hemodiálise, ele começa a ganhar líquido. Muitas pessoas que tiveram Covid-19, ficando em UTIs por um longo período, desenvolveram problemas renais. Um estudo feito pela Sociedade Americana de Nefrologia diz que o coronavírus pode acometer os rins em casos graves de infecção e é estimado que 20 a 40% dos pacientes internados terão os rins afetados no futuro. Em alguns casos, o paciente evolui com a alteração da função renal, a chamada injúria renal aguda, que dependendo da gravidade do acometimento, pode necessitar de hemodiálise. Quanto às pessoas que já são renais crônicas em tratamento, o cuidado é ainda maior. A Sociedade Brasileira de Nefrologia apontou que a mortalidade pelo coronavírus é cerca de 40 vezes maior em pacientes dialíticos, ou seja, que já fazem diálise, quando comparado à população sem problemas renais. Muitos pacientes acometidos de Covid-19 vieram a se tornar pacientes renais crônicos, um grande número. E, em contrapartida, muitos pacientes renais crônicos acometidos de Covid-19 vieram a falecer. Então, o número acabou estabilizado com a entrada e com a saída de pacientes pela Covid-19, tanto a perda como a nova admissão de novos pacientes. Então, o número ficou equilibrado. Hoje, nós não temos um número maior do que antes. No Brasil, existem várias associações de apoio a pacientes renais que lutam pela defesa dos direitos, melhoria contínua da qualidade dos tratamentos prestados aos usuários do SUS e privado e inclusão social. Em Belém do Pará, a Associação Multidisciplinar de Apoio Renal, AMA-Renal, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que visa dar apoio aos pacientes renais crônicos, promovendo ações que auxiliam e ajudam essas pessoas. A AMA-Renal, Associação Multidisciplinar de Apoio Renal, foi criada em 2019 com o intuito de ajudar o paciente renal. E a gente distribui cesta básica, a gente consegue exames médicos, a gente consegue consultas, a gente consegue cirurgia, cadeira de roda, enfim, tudo que o paciente renal necessita, a gente procura ajudar. E foi criada exatamente para poder apoiar o paciente renal, que, de um modo geral, 85% desses pacientes são de SUS extremamente carentes. E a gente já tinha todo um trabalho junto a esses pacientes com a parte de lazer, a parte de transplante, a parte de divulgação das consultas, a parte de divulgação dos tratamentos, enfim, tudo que a gente pudesse ajudar ao paciente renal, a AMA-Renal atende isso aí. Enquanto os pacientes renais não conseguem seus transplantes, eles não podem se limitar apenas nas sessões de diálise. Para resultados positivos, esse paciente precisa, além de descanso e uma alimentação regrada, é importante que ele desenvolva outras atividades para aliviar os sintomas físicos e psicológicos que o tratamento deixa e também para se ter uma boa qualidade de vida. O paciente em hemodiálise, se não tiver problemas cardíacos, claro, é importante que ele faça alguma atividade física, alguma caminhada. O paciente que tem fístula pode fazer hidroginástica. A vida continua. A gente sabe que a atividade física no renal crônico dialítico melhora a qualidade de vida, reduz risco cardiovascular e aumenta a sobrevida. Outra coisa fundamental é a aderência ao tratamento medicamentoso. Não é porque você está em hemodiálise que você não vai ficar tomando mais remédio para pressão, para diabetes, para tireoide. Então é basicamente isso.